Número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atinge maior patamar da história em 7 meses. México anuncia que exigirá visto de entrada para brasileiros a partir do dia 18 deste mês. Pesquisa mostra que jovens latinos tendem a permanecer em comunidades onde nasceram ou cresceram. Brazilian Butt Lift, cirurgia que promete aparência de corpo das brasileiras, gera polêmica nos Estados Unidos e médico de Miami perde licença após morte de paciente. E atenção, Boston, onde vive uma grande comunidade brasileira, decreta emergência por onda de calor. Olá, muito boa noite. O número de brasileiros deportados daqui dos Estados Unidos bateu um novo recorde neste ano de 2022. De acordo com dados divulgados pela Polícia Federal, a média de deportados por mês ao longo deste ano já chega a 346. O número de brasileiros mandados de volta para o Brasil depois de entrarem ilegalmente nos Estados Unidos atingiu o maior patamar nesses 7 primeiros meses do ano. Segundo a Polícia Federal, o aumento nas deportações é um recorde histórico. Desde janeiro, já foram expulsos daqui do país 2.423 cidadãos. Eles foram repatriados em 19 voos fretados pela Casa Branca. Com isso, a média de deportações por mês nessa primeira metade do ano é de 346, superando a média de deportados mensal de 2021, que foi de 204. Segundo analistas, os principais fatores para essa alta são as questões econômicas enfrentadas no Brasil por causa da pandemia, que impulsionaram famílias inteiras a arriscarem a mudança de país. Outra razão para a alta das deportações é o acordo firmado entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que passou a permitir a extradição de brasileiros, mesmo sem passaporte, usando apenas uma apresentação consular, uma declaração que comprova a nacionalidade original da pessoa. Desde que foi eleito, Joe Biden não abrandou o sistema de detenção de ilegais e manteve o acordo fechado com o Brasil. Com isso, hoje, aqui nos Estados Unidos, a regra é dar prioridade de deportação para qualquer brasileiro que entre de forma ilegal no território. Especialistas em imigração lembram que uma prática que se tornou comum é o imigrante, normalmente acompanhado de familiares, principalmente menores de idade, se entregarem às autoridades norte-americanas no momento de atravessar a fronteira. Mas a prática, conhecida como cai-cai, não privilegia ninguém. Pelo contrário, acendeu um sinal vermelho para as polícias brasileira, mexicana e americana. Só a Polícia Federal do Brasil já desmantelou várias quadrilhas que alugavam crianças que se passavam por filhos dos imigrantes. Neste momento, o Itamaraty diz que se prepara para receber mais uma leva de deportados. São os 183 brasileiros que foram apreendidos na semana passada depois de cruzar a fronteira de Tijuana, no México, e chegar à Califórnia. Ainda não há data prevista para o voo que os levará de volta para o Brasil. E diante desse aumento no número de brasileiros que vão até o México na intenção de fazer a travessia ilegal até os Estados Unidos, o governo mexicano vai colocar em vigor, no dia 18 de agosto, daqui a exatamente 2 semanas, a exigência de visto físico para os brasileiros entrar ali no país. Antes de decidir por essa medida, o México permitia apenas uma autorização eletrônica para quem quisesse viajar até o México. Essa medida já havia sido anunciada pela Secretaria de Interior e Relações Exteriores do governo mexicano no começo do mês, no dia 3, e nós noticiamos aqui no Américas no Ar. A diferença é que agora já existe uma data prevista para a nova lei entrar em vigor. O governo mexicano recomenda que todos os brasileiros não comprem passagens antes de conseguir emitir o visto de entrada, que deve ter um custo aproximado de $48. Além disso, o México reitera que são excluídos da necessidade de apresentar o visto físico mexicano os brasileiros que já possuem um visto válido ou vigente ou então um comprovante de residência permanente no Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido.
Em um comunicado, o México disse que com essa exigência de visto, espera fortalecer a migração segura, ordenada e regular e erradicar as campanhas de desinformação que lucram com os imigrantes. Segundo dados obtidos pelo jornal El Economista, entre janeiro e maio deste ano, 16 mil brasileiros foram flagrados pelas autoridades migratórias tentando entrar ilegalmente no México. E uma pesquisa da Universidade de Harvard, em parceria com o Census norte-americano, mostrou uma tendência dentro das comunidades latinas aqui nos Estados Unidos, o que inclui os brasileiros. O estudo mostra que os millennials, que são o grupo que nasceu entre 1982 e 1994, estão cada vez mais ficando perto de casa, do local onde nasceram e foram criados. Quem nos explica os motivos para isso é a repórter Giovanna Locatelli. De acordo com o relatório do Census Bureau e da Harvard, as oportunidades econômicas para jovens latinos, hispânicos e negros e de famílias de baixa renda estão mais perto onde eles moram. Isso porque alguns grupos decidem se desenvolver em sua região de origem e então se tornam menos propensos a se mudarem para cidades afastadas de onde cresceram e nasceram. Em dados gerais, a pesquisa revelou que aos 26 anos, 69% dos jovens adultos viviam na zona em que cresceram. Já entre os que decidiram sair do local de origem, 90% se moveram menos de 500 milhas. Falando especificamente dos latinos, o estudo mostrou que este grupo teve a distância de migração mais curta em comparação com os brancos. A distância média que os latinos se afastaram de casa foi de 144 milhas. Entre os brancos, a distância sobe para 190. Os adultos negros tiveram a distância mais curta movida de sua cidade natal, cerca de 130 milhas. Os dados ainda apresentam as zonas pendulares, que são um conjunto de condados que refletem o mercado de trabalho local. Os Estados Unidos têm mais de 700 dessas zonas, ou seja, locais onde as famílias permanecem geração após geração trabalhando perto de casa. Em conclusão, o estudo mostrou que millennials latinos e negros que nasceram entre 1982 e 1994 têm maior tendência de ficar perto da cidade natal, porque se beneficiam de uma certa proteção familiar e de uma comunidade forte que valoriza os nativos daquela região. No próximo bloco tem a história incrível de uma criança de 12 anos que era mantida refém em uma casa no Alabama, mas conseguiu escapar. Ela levou a polícia até o local e lá os agentes descobriram uma coisa assustadora. Tem também uma reportagem especial para os brasileiros que estão querendo fazer uma grana extra nesse verão. Já pensou receber para viajar pelo país fazendo avaliações de hotéis? Não sai daí que já já a gente te mostra tudo. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e com uma história que está repercutindo muito aqui nos Estados Unidos hoje. Parece até um filme. No Alabama, uma menina de 12 anos que era mantida refém em uma casa roeu as cordas e escapou. Ao indicar o cativeiro para a polícia, os agentes foram até lá, prenderam o sequestrador e encontraram 2 corpos. Olha só. A menina de 12 anos era mantida refém nesta casa, no condado de Tallapoosa, no Alabama. Ainda não se sabe quando e como ela foi raptada. Desde que foi levada por um homem, ela era mantida drogada e agredida constantemente na cabeça. Mesmo assim, segundo a polícia, a criança roeu as cordas que a amarravam a uma cama e conseguiu fugir. É horrível que uma adolescente de 12 anos tenha passado por isso. Ela é uma heroína que agora está bem segura, disse o xerife da região. Ele contou que a menina foi encontrada vagando numa estrada próxima. Ao ser levada para a delegacia, contou tudo e indicou o caminho da casa. Enquanto a garota era levada para um hospital, a polícia organizou uma operação para invadir a residência. E lá encontrou José Paulino Pascoal Reis, de 37 anos.
O suspeito de ser o sequestrador agora vai encarar uma série de acusações, entre elas sequestro, crime infantil e assassinato. Isso porque, segundo o xerife, o maior choque foi dar de cara com 2 corpos em decomposição dentro da casa. Um pertence a um adolescente de cerca de 14 anos, o outro seria de uma mulher. Agora a polícia trabalha para identificar os cadáveres. Uma nota emitida no final desta tarde informou que a menina passa bem. Ainda bem, né, gente? Bom, agora a gente muda de assunto, porque essa é para quem gosta de viajar e adora uma praia. Já imaginou ser pago para ficar testando hotéis em cidades turísticas pelos Estados Unidos? Achou uma boa ideia? Então a Carolina Camargo conta como você pode conseguir esse emprego dos sonhos. Que tal receber um salário de $5.000 mais ajuda de custo de $10.000 para passar o resto do verão viajando pelos Estados Unidos? A ideia é testar hotéis localizados em praias famosas. O site de reservas Hotels.com procura alguém para conhecer estabelecimentos dentro da categoria Retro Beach, ou seja, com decoração inspirada no estilo dos anos 50. Ou melhor, o escolhido ainda poderá levar um convidado junto. O roteiro proposto pela empresa lista 10 endereços, como o Vagabond, em Miami, na Flórida, e o The Poor House, em San Diego, na Califórnia. Só para se ter uma ideia, um dos hotéis da lista, o Soundview, em Greenport, no estado de New York, tem diárias que custam, em média, $563. E para entrar neste mesmo clima retrô, o viajante ainda ganhará itens como um rádio de pilha, óculos de sol vintage, guarda-sol listrado e um mini refrigerador para ser levado para a praia. A ideia é entrar na vibe nostálgica e curtir a vida offline. A missão do contratado será registrar tudo que os lugares têm de bom, porém usando uma câmera Polaroid, daquelas que tiram fotos instantâneas. A máquina e os filmes também serão providenciados pela empresa. As imagens poderão ser publicadas no site depois. Se interessou? Basta preencher um formulário no site da empresa e incluir sua conta do Instagram. É fundamental saber tirar fotos bonitas para conquistar este emprego dos sonhos. Também é preciso ter mais de 21 anos para se candidatar à vaga. As inscrições estão abertas somente até às 11h59 da noite de amanhã. O escolhido será anunciado no dia 12 de agosto. Agora olha essa história. A polícia da Califórnia está investigando a morte de um homem que não resistiu ao ser atacado por uma matilha de bulldogs ingleses. Os cachorros atacaram o homem de 59 anos na cidade de Selma. A vítima se chama Richard Berry. Ele estava passeando perto de casa quando foi atacado pelos cachorros que pertencem a um vizinho. A cunhada do homem viu o ataque e tentou ajudar, mas não conseguiu espantar os animais e também acabou sendo mordida. Os 5 cachorros foram apreendidos pela polícia californiana e uma investigação já apontou que a matilha escapou de uma residência bem na hora que esse homem que você viu na foto passava e então o ataque começou. A polícia disse que segue analisando o caso para decidir se os donos dos animais serão indiciados. Que loucura essa história, né, gente? Bom, e falando em cachorros, vocês lembram do sequestro dos animais de estimação da cantora Lady Gaga lá em Los Angeles? Pois saiu a sentença para o homem que cometeu o crime. O criminoso, de 20 anos, ficará preso por 4 anos. Ele aceitou o acordo com a justiça, desistindo de contestar a acusação de agressão em segundo grau, desde que, em troca, fossem retiradas as acusações de tentativa de homicídio e conspiração. Na época do crime, para sequestrar os animais da raça bulldog francês, o bandido agrediu e feriu com um tiro o passeador dos animais. A cantora Lady Gaga recuperou os cães 2 dias depois do roubo, quando eles foram entregues à polícia por uma mulher. Bom, gente, depois do intervalo tem reportagem sobre a polêmica envolvendo um procedimento estético que leva o nome do Brasil, o Brazilian Butt Lift, que promete aí um corpo semelhante ao das brasileiras. O Conselho de Medicina da Flórida reabriu hoje as discussões para encontrar uma maneira de prevenir mortes durante os procedimentos. Na quarta-feira, um médico de Miami teve a licença cassada depois que a paciente dele veio a óbito. Todos os detalhes dessa história a gente traz em alguns minutos. Emergência médica. O Conselho de Medicina da Flórida reabriu hoje as discussões para encontrar uma maneira de prevenir mortes durante os procedimentos do Brazilian Butt Lift,
o lift de bumbum, como ficou conhecida essa cirurgia plástica que copia as curvas das mulheres brasileiras. O procedimento para levantar bumbum é um dos mais populares dos Estados Unidos, mas também é considerado um dos mais perigosos entre as cirurgias plásticas devido à alta taxa de mortalidade. Na quarta-feira, um médico de Miami teve a licença cassada depois que a paciente dele veio a óbito. Quem nos explica essa polêmica envolvendo o nome do Brasil é a Carla Marinho. O Conselho de Medicina da Flórida quer tornar permanente a ordem de emergência que obriga o uso de ultrassom durante a realização dessas cirurgias para ajudar no diagnóstico de qualquer intercorrência e salvar a vida do paciente. A ordem também limita a quantidade para até 3 procedimentos por dia, como forma de evitar a fadiga dos profissionais. Essas regras de emergência estão em vigor desde junho, mas com validade de 90 dias. Agora, o Conselho de Medicina discute com outras autoridades a permanência das regras. O BBL, como ficou conhecido o Brazilian Butt Lift, é a cirurgia plástica para levantar o bumbum. Tecnicamente, é o enxerto de gordura nos glúteos para ampliar ou remodelar as nádegas dos pacientes. O problema é que, ao longo dos anos, o número de mortes de pessoas que passaram pelo procedimento chamou a atenção das autoridades e colocou o lift de bumbum brasileiro no patamar de cirurgia plástica mais perigosa realizada nos Estados Unidos. Olha, de acordo com os estudos, os cirurgiões estavam, sem saber, injetando gordura muito profunda, penetrando no músculo e fazendo com que ela se espalhasse na corrente sanguínea, chegando aos pulmões. Nesta semana, um cirurgião plástico certificado de Miami teve a licença cassada pelo estado da Flórida. A ordem de restrição de emergência contra o Dr. Oliver Simons foi apresentada 3 meses depois que a paciente dele, uma mulher de 47 anos do estado de Indiana, morreu a caminho de uma casa de recuperação em Miami após a cirurgia. A ordem de emergência diz que a morte por embolia pulmonar foi resultado do erro no procedimento feito pelo cirurgião. Miami, em particular, é considerado o epicentro da BBL americana, atraindo clientes do mundo inteiro, atraídos por preços reduzidos e uma abundância de cirurgiões plásticos especializados nesta área. Agora, uma notícia que não é muito agradável, sobretudo durante o verão. Tem um alerta para as praias da Flórida. Bactérias nocivas estão sendo encontradas no mar de algumas regiões do estado, levando as autoridades a emitir avisos de proibição para banhistas em muitas praias. Segundo o Departamento de Saúde da Flórida, a quantidade de bactérias enterococos encontradas nas últimas semanas no mar está fora dos limites aceitáveis. Com a contaminação das águas, o condado de Sarasota emitiu um alerta aos banhistas para 7 praias da região: Bird Key Park, Siesta Key Beach, Service Club Beach, Venice Fishing Pier, Broward Beach, Casperson Beach e Minnesota Key. Depois do anúncio, os níveis da bactéria também foram registrados altos em outra parte da Flórida. Então, o condado de Manatee fez o mesmo. Por lá, a praia não está boa para banho nas seguintes regiões: Bayfront Park North, Manatee Public Beach North, Coquina Beach North e Palmasola South. Nessas áreas, o público é desaconselhado até mesmo a andar pela orla. Segundo as autoridades, quando níveis altos da bactéria enterococos são registrados em águas, há um grande risco de pessoas adoecerem, especialmente os muito jovens e idosos. O patógeno pode provocar endocardite, infecção no trato urinário, prostatite e infecções cutâneas. Se um banhista for exposto a grande quantidade da bactéria, pode apresentar sintomas como fadiga excessiva, cansaço, dor ao urinar, dor no estômago e vômito. E nesta tarde, o governo Joe Biden declarou emergência de saúde pública por causa da varíola dos macacos. Segundo a Casa Branca, cerca de 1.600.000 moradores do país são altamente vulneráveis ao vírus, mas hoje só tem 550.000 doses de vacinas disponíveis no território. Ao adotar a medida, as agências do governo vão receber dinheiro de fundos emergenciais, podendo contratar mais gente para trabalhar no combate à doença e agilizar a vacinação e tratamentos aos doentes. A Casa Branca estaria pensando em estratégias para aumentar o número de testes e conseguir mais vacinas.
Hoje, o país só tem cerca de 500 mil doses disponíveis. As infecções por varíola dos macacos seguem aumentando rapidamente em todo o território. Os números oficiais já chegam a quase 7 mil casos confirmados. Os estados onde a situação é mais grave já haviam declarado emergência nas últimas semanas. É o caso de New York, Califórnia e Illinois. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência global para a doença depois da confirmação de infecções registradas em mais de 70 países que nunca antes na história haviam identificado o vírus. Em meio à crise financeira aqui nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego voltou a subir. Esse cálculo é feito sempre com uma semana de atraso, então, pelos últimos números fechados na semana que encerrou no dia 30 de julho, somam mais de 260 mil pedidos, segundo o Departamento do Trabalho. Bom, depois do intervalo, tem alerta para os moradores de Boston, onde vive uma grande comunidade brasileira. A cidade decretou emergência para o calor forte, que deve durar até a próxima sexta-feira na região. E da Califórnia tem reportagem especial sobre uma iniciativa do governo que envolve lontras marinhas, que está gerando aí uma grande polêmica. Já já a gente te explica o que está acontecendo. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e vocês lembram que nós noticiamos aqui no Américas no Ar um pedido de recall das balas Skittles, tão adoradas pelas crianças e adolescentes aqui no país? Bom, o recall foi feito porque a empresa produtora dos doces anunciou a existência de dióxido de titânio nas balas, o que é impróprio para o consumo humano. Agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a fabricante para prestar esclarecimentos, alegando ser grave demais a existência do químico nos doces consumidos pelas crianças. A empresa teria agora 72 horas para responder sobre a possibilidade de eventuais riscos à saúde e à segurança dos consumidores. E o governo da Califórnia está considerando reintroduzir lontras marinhas nas águas do norte do estado. É que os animais foram quase extintos da região. Mas a ideia de tirar as lontras de aquários e colocá-las no mar está gerando uma baita polêmica. E quem nos explica essa história é a repórter Eloá Orazen. O bom filho a casa torna, nem que seja assim quase à força. As autoridades californianas estão considerando relocar as lontras marinhas do aquário de Monterey Bay na Baía de São Francisco, que um dia foi seu habitat natural. Nessa região da costa, elas já foram numerosas, mas depois de muita caça, acabaram quase extintas. Hoje, a estimativa é de que apenas 3 mil lontras vivam nessas águas, um número muito abaixo do esperado. Embora a população local pareça animada com a ideia de repopular a costa com esse bichinho, tem bastante gente preocupada, viu? As lontras marinhas se alimentam de caranguejos e ouriços do mar, que são vitais para os pescadores locais. Assim, seriam uma ameaça a uma indústria importante da região. Enquanto eles batalham contra a proposta, especialistas em clima defendem a iniciativa, já que a presença das lontras pode ajudar o meio ambiente. Biólogos explicam que as lontras agem como engenheiros ambientais, uma vez que se alimentam dos animais que estão devastando florestas marítimas, que são vitais para a captura de carbono. O governo local garante que essa reintegração não será imediata e que mais estudos serão feitos para que nenhum desequilíbrio ambiental ou até financeiro seja causado. Agora está na hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver no telão aqui? A gente começa por Boston com tempo encoberto, máxima de 95, 90 de máxima em New York e em Washington também. O sol brilha forte na Flórida, máxima de 89 em Miami e 93 em Orlando. Na região central do país, em Texas, olha só, Dallas registra 102 de máxima e 80 de mínima. Em Seattle, em Washington, sol aparece entre nuvens, máxima de 73.
Descendo para a Califórnia, a gente vê o sol brilhando forte em São Francisco, com 72 de máxima. Mais calor ainda em Los Angeles, apesar do tempo encoberto, olha só, máxima de 86. E em Las Vegas, sol também entre nuvens, mínima de 82 e máxima de 98. E a gente segue falando sobre clima, porque a gente já falou aqui no Américas no Ar sobre essa nova onda de calor que atinge o país. Pois é, mais de 100 mil pessoas estão sob alerta e alguns governos aí tentam chamar a atenção da população para evitar riscos e mortes. Boston, onde vive uma grande comunidade brasileira, acaba de decretar emergência para o calor. A prefeita Michelle Hu disse que a região se prepara para temperaturas sufocantes, principalmente no final de semana. Por isso, anunciou que vai manter o estado de emergência até domingo. Meteorologistas estimam que a cidade de Boston e muitas outras da região de Massachusetts registrarão mais de 3 dígitos de temperatura, chegando a 105 graus Fahrenheit na sexta-feira e mantendo o forte calor no sábado e no domingo. Em Boston, 16 centros de refrigeração estão sendo abertos. São locais públicos com sistema de ar-condicionado para manter amenas as temperaturas. Todos podem ser encontrados online, no site da prefeitura. Os moradores da cidade também poderão se refrescar em piscinas públicas, parques com um sistema de splash pads e, claro, as praias. Mesmo assim, o governo não aconselha a exposição prolongada em áreas externas até que as temperaturas baixem de 90 graus. E antes de encerrar o jornal, uma dica para a sobremesa do jantar. Hoje é o Dia Nacional do Biscoito de Chocolate Chip, uma iguaria super tradicional aqui nos Estados Unidos e que, claro, conquistou o coração dos brasileiros. Mas você sabe como que esse doce hoje tão popular foi criado? Dizem que a receita foi inventada em 1937 por uma mulher chamada Ruth Graves. Ela estava na cozinha da pousada que tinha com o marido e queria fazer cookies, mas não tinha chocolate em pó. Então decidiu usar pedaços de chocolate e espalhar pela massa, pensando que eles derreteriam inteiros, colorindo todos os cookies por igual. Foi assim, então, que por um erro de cálculo nasceu o Chocolate Chip, o cookie mais tradicional da cozinha americana. Curioso, né? Ficar vendo essas imagens dá até uma água na boca, então saindo daqui eu vou comprar uns cookies e eu espero que vocês em casa também aproveitem o mesmo, esse dia nacional dessa gostosura. Bom, o Jornal Américas no Ar termina aqui, eu espero vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Agora começa a exibição de um resumo das temporadas anteriores da série Reis. É um preparativo para a semana que vem, quando estreia a 3ª temporada aqui na Record TV Américas. Uma boa noite, gente!